Olá pessoal, me sinalizem aí se o áudio estiver melhor agora, me deem um joinha aí. Agora o áudio está melhor, como estamos? Joinha, agora o áudio melhorou. Ótimo pessoal, desculpa aí, problemas técnicos, mas a gente vai começar então nossa live. A gente só vai esperar agora o nosso assessor técnico da NTC Logística, Lauro Valdívia, que vai conversar com a gente, vai poder dar um panorama aí do que está acontecendo no setor de transporte, né? Segundo a nossa pesquisa, né, de impacto. É importante também lembrar vocês que essa pesquisa ela é diária, constantemente é necessário você empresário do transporte que está tendo algum impacto ou também não, né, comente, responda essa pesquisa, porque nós estamos acompanhando diariamente através do DECOP, que é o Departamento de Estudos da NTC, tá bom? Então é importante que vocês continuem aí respondendo essa pesquisa, né? Se tiverem dúvida, alguma sugestão também pra gente, de algum assunto, né, de algum item lá que faltou, a gente também vai estar à disposição, tá bom? Só mais uns minutinhos, o nosso assessor técnico da NTC Logística lá, o Valdívia, está entrando, para que a gente consiga então fazer essa transmissão. Só mais uns minutinhos. Enquanto isso, pessoal, coloque aí pra gente de onde vocês são, né, de onde vocês estão acompanhando, por gentileza. É isso aí, Thiago é lá de Catanduva. Nós temos alguém lá do Ceticar de Araraquara, muito legal, ótimo. Nosso assessor técnico entrou aqui, vamos chamá-lo. E também isso, Tubarão, Criciúma, Joinville, Orleans, bastante cidade. Oi, Lauro, tudo Oi, bem? oi, bom? Tudo bem, muito obrigado aí pela sua participação desde já, né, acompanhando aqui com a gente essa transmissão. Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo, sim, ô Bernardino. Ah, então tá bom, então. Lauro, eu estava falando, né, com o pessoal a respeito, né, dessa pesquisa que nós fizemos, né, através do DECOP, que é o Departamento de Custos Operacionais da NTC e Logística, né, e eu gostaria que você já comentasse, né, a importância dessa pesquisa, né, a importância de a gente poder fazer esse balanço, desenvolver esse índice, para que as pessoas consigam, né, entender, o que está acontecendo no setor nesse momento. Então, a ideia da pesquisa é justamente a gente criar um índice para acompanhar a evolução dos impactos do coronavírus no setor de transporte. Inclusive, para depois que passar essa pior fase aí, a gente poder ter números para argumentar com o governo o quanto o setor sofreu nesse período, né? Então, é uma pesquisa um pouco diferente, por quê? Porque ela é uma pesquisa que vai funcionar ao longo do tempo, né? Então, o que a gente pede é que as empresas, uma vez por semana pelo menos, informe como que está a demanda de carga para a empresa.
para que a gente possa, toda semana, fechar. Essa semana a carga caiu 20%. Nessa semana já subiu pouco, caiu só 15%, já estamos recuperando ou não. Então, a ideia é essa, né, que as empresas entrem uma vez por semana e informem lá como é que está o volume de carga para ela. Muito bem. Lau, eu gostaria que você comentasse comigo já, né, qual que foi o impacto, então, dessa pesquisa, qual que foi o período que houve a apuração, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender como que é feito isso. Então, a gente começou a pesquisa com uma pesquisa bem simples, são 3 questões básicas, né? O que ela efetivamente, qual é o principal produto que ela trabalha, onde é o principal cliente dela, qual é o principal tipo de cliente dela, e depois ela só diz quanto que caiu até o momento, né, que ela está respondendo, quanto caiu o volume de carga ou não, né? Então, a gente começou a pesquisa segunda-feira, foram 2 dias, na verdade, essa live é só para explicar a pesquisa e passar já um número prévio, porque, como eu falei, a gente vai fechar semanalmente, ou seja, toda segunda-feira a gente pretende fechar o índice e divulgar esse índice, né? Mas como tinha uma demanda grande para saber como é que estava a situação do setor e tal, a gente resolveu antecipar e fazer uma prévia. Então, essa prévia foi feita com os dados do dia 23 e 24. Foi Tá fechado certo. ontem, 5 da tarde. Muito bem. Qual que foi o resultado, então, parcial, né, dessa pesquisa? Né? O que você conseguiu, né, o que o Departamento Operacional da NTC, né, o DECOP, conseguiu apurar aí desses 2 dias, 23 e 24 de março? Então, a gente apurou o seguinte, que, de modo geral, a gente teve lá quase 600 respostas. Quando eu fechei, hoje já está mais de 600, né? Mas quando eu fechei tinha 595 respostas. E a gente tem lá uma variação geral, né, em 26,14%, mais ou menos, de queda, né? E a gente separa a carga fracionada de carga lotação. Para a fracionada, a queda foi maior, está em 29,81%, e na lotação está em 22,91%. A fracionada 29,81% e a lotação 22,91%. Evidente que tem setores que caíram mais, setores que caíram menos, né? Então, dentro da pesquisa, a gente tenta identificar isso. A gente ainda tem uma quantidade pequena de respostas, então, falar sobre o setor nesse momento é meio complicado pela quantidade. Agora a gente segmenta, a gente divide as respostas e às vezes fica muito poucas respostas para determinado setor. Então, o que a gente está divulgando agora com mais ênfase é esses números gerais, para a lotação fracionada e o setor como um todo. Uau, esses números, né, não deixam de ser muito intrigantes, e aí acaba também acendendo já um alerta aí para o setor, eu acredito, mesmo sendo aí com quase 600 empresas, o que é um número expressivo, né, pela capilaridade delas. Elas atendem, né, a maioria delas o Brasil todo e etc. Queria que você falasse o que realmente isso representa aí para o setor. Não, a gente optou até em pesquisar o volume e não faturamento, porque faturamento é uma coisa mais complicada e tal. Então, como o volume está atrelado diretamente ao faturamento, a gente preferiu pesquisar o volume. Mas, para uma empresa, e aí o transporte é pior ainda, mas para qualquer empresa, uma queda nesse nível, não tem soluções aí de curto prazo que ela consiga suprir essa falta de demanda ou essa queda brusca dessa forma, né? Quase 30% de queda. Tem setores aí apontando, aí, como eu falei, às vezes 40%, 50% de queda, né? Então, mesmo se a gente pegar a média, que está em 26%, é muita coisa, quer dizer, um quarto do faturamento. Para quem tem margem de lucro de 10%, 15%, lucro de 5%, como é que você absorve uma queda de faturamento e de volume de carga, né, nesse montante? É muita coisa, é muito grande, não tem como fazer, né? Você não pode demitir, porque isso é uma coisa transitória, né? Você vai demitir por causa de 15 dias, pode ser que dure 15, 20, um mês, mas não é um período suficiente para que você corte dessa forma o custo, né, com relação à mão de obra, depois você vai precisar. Os outros custos, alguns diminuem, é o caso do combustível. Claro que se o caminhão rodar menos, você vai gastar menos combustível, né?
Mas muitas vezes o caminhão ele não roda menos, ele roda com menos carga, mas ele tem que rodar. Então, essa diminuição de combustível também não é proporcional. Assim, caiu 25, o caminhão vai rodar 25% a menos. Não é porque, às vezes, ele vai ter que rodar do mesmo jeito com menos carga, principalmente na carga fracionada, né? A filial tem que funcionar do mesmo jeito, né? Não dá para cortar um quarto da filial, né? Você vai ter que pagar, os custos continuam ali. Então, as empresas vão precisar de ajuda do governo, né? Não vai ter jeito, né? Principalmente se esse período durar mais do que 15 dias, né? Não vai ter como as empresas segurarem. E a gente espera que isso aí realmente dure pouco tempo, né? Porque é uma situação muito grave, não só para as empresas de transporte, mas também para o comércio, as indústrias que estão fechadas, né? Muito bem. Nessa pesquisa, né, você deu várias opções aí para que as pessoas pudessem falar a respeito do segmento do transporte que ela atua. Eu gostaria que, na sua opinião, que já é uma pessoa que atua há tantos anos na NTC Logística, que está acompanhando de perto, né, esses índices, é responsável também pela pesquisa, né, que a gente divulga 2 vezes por ano no Conect Intersindical, né, os dados, né, relacionados ao frete. Então você tem já uma base, consegue dar uma visão muito maior a respeito disso pela sua experiência. Eu gostaria que você comentasse comigo o que você achou de mais assim que preocupa dentre os segmentos, né? O que tem menos, né? E o que tem mais, assim, o que menos foi impactado e o que foi mais impactado, de acordo com a pesquisa. Então, como eu falei, a pesquisa assim, é uma prévia, claro, já tem alguns indicativos, mas o que a gente percebe, por exemplo, primeiro, é que a carga lotação está sofrendo um pouco menos, né? Até porque trata de cargas industriais, tem exportação, então tem alguma coisa, alguns segmentos aí que seguram a carga, a lotação. Mas, a princípio, a gente tem o pessoal que trabalha com farma, né? Essa aí está, a princípio, parece que está sofrendo menos, né? O pessoal mais ligado à indústria química, agroquímica também, teve, vamos dizer, perdeu menos, né, do que os outros. Coisa aí a pesquisa está apontando coisa de 8% para o setor de química e agroquímico. Isso é ligado também ao agronegócio, né, que também teve uma queda aí pequena em relação aos outros, aos demais, né, coisa de 11%. Né? Aí, quando a gente vai para a fracionada, aí a coisa já começa a complicar demais, né? Não tem... Só quem está ligado mesmo ao segmento de supermercado, né? Abastece mais supermercados, mercados, aqui teve uma queda menor. Mesmo assim, teve queda. Até a gente achou que não teria queda, essas empresas que atuam, abastecem supermercado, mas elas mesmo assim tiveram queda. A pesquisa aponta coisa de 14% para as empresas que atendem supermercado e hipermercados. Né? Depois a gente tem uma queda grande do pessoal de loja, claro, né? Loja de rua, que é uma outra segmentação que a gente fez, esse aí caiu 40%. Né? Lembrando que esses números são segmentos, mas tem empresa que provavelmente, se ela é muito forte em determinado segmento, pode ter caído muito mais, 70%, 80%. Né? Então, isso aqui é média das empresas, e a gente sabe que uma empresa de transporte dificilmente são pouquíssimas a que atende só especificamente um setor. Ela, em geral, atende mais de um setor. Né? Como a gente pergunta sobre o principal setor, elas respondem com relação ao principal setor. Mas, individualmente, a gente tem situações bem piores. Mas, de modo geral, é isso. Então, a gente tem o mercado, quem atua no mercado, mercado e hipermercado, uma queda menor, 14%, mas aí tem situações aí como lojas aí que apontam aí 40% de queda. Então, o pessoal de fracionada está sendo afetado de forma mais forte. Né? Muito bem. O pessoal está pedindo aí, né, para a gente poder enviar para eles a pesquisa, né? Então, eu vou enviar aqui o link, né, para que vocês continuem aí de olho, né, no que está acontecendo, etc. A Kátia também mandou, ótimo, para a gente poder ir respondendo, né, essa pesquisa, para a gente poder também ter outras bases, né? O que eu quero perguntar para você, Lauro, se pela tua experiência esse número tende a aumentar muito, tá bom?
Ou isso vai depender também do quanto tempo durar isso, né? Durar essa crise que a gente está passando, ou ela tende a dar uma estabilizada? Olha, eu acho que ainda vai piorar. Então, só para você ter uma ideia, quer dizer, em 2 dias, como eu falei, é muito pouco tempo. Mas no primeiro dia eu fiz uma prévia, né, do número, o número estava em 19%, isso na segunda-feira. Então, na segunda-feira, claro, a gente não tinha muitas respostas, mas a gente já estava com 150 respostas, mais ou menos, e o número estava em 19%. Né? Quando eu fiz na terça-feira de manhã, o número já tinha subido, já estava lá seus 23%. E depois você vê, quando eu fechei no final da tarde, já estava em 26%. Então, assim, a tendência é que esse número piore. Eu tive conversando com alguns empresários, teve um empresário que já falou que essa semana o volume de carga dele caiu 50%. Né? Então, eu acho que o número ainda vai piorar antes de melhorar. Até porque a gente tem aí um embargo aí de 15 dias, onde quase tudo está parado. Né? Então, ainda tem algum resquício aí da semana passada de coisas antes do embargo. Né? Então, cargas que estão sendo entregues aí antes do embargo e tal. Então, eu acho que o número deve piorar ainda essa semana e talvez a semana que vem ainda, para que, vamos ver as decisões aí do governo e se ele começar a liberar as coisas, talvez aí os números tendem a melhorar. Mas enquanto o governo não liberar a abertura de loja e voltar à normalidade, o número não vai melhorar. Então, a tendência é que ele piore ainda nas próximas fechamentos aí da pesquisa, e aí vamos ter que esperar ver qual é a providência do governo. Muito bem. Lau, a gente também quer ouvir, né, outras pessoas, né, que estão aí. A gente não vai conseguir colocar vocês juntos, mas eu quero voltar com você. Eu quero, então, convidar aí para participar com a gente também o presidente da Federação de Santa Catarina, né, Ali Rabaioli, para ele comentar um pouquinho o que está acontecendo no estado dele. E também é um empresário, poder falar para a gente o que está acontecendo, né, qual que é o impacto que ele tem percebido na empresa dele. E aí depois eu volto com você para a gente poder fazer essa finalização, tá? Fica aí ativo com a gente, que a gente já Esperando volta. aqui. Estamos convidando, então, o presidente da Federação das Empresas de Transporte de Santa Catarina, Ari Rabaioli, para ele poder falar um pouquinho com a gente, comentar o que está acontecendo por lá. Presidente, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Rodrigo. Bom dia, Valdívia. Santa Catarina foi um dos primeiros estados realmente que fechou o comércio, então, por conta disso, nós estamos, principalmente da carga fracionada, sofrendo muito. Nós estamos aí com os terminais lotados e não tem como entregar a carga, porque nos pegou de surpresa, né? E o que mais preocupa é que agora São Paulo começou a restringir o comércio, fechou o comércio essa semana, e há um descompasso de uma semana entre Santa Catarina e São Paulo. Então, quando Santa Catarina eventualmente resolver voltar à atividade do comércio normal, São Paulo poderá ainda estar fechado. Sim. Então, acredito que a semana ela foi muito ruim por conta dessa particularidade que nós não conseguimos atender o comércio, nós só atendemos parte da indústria, que muitas já entraram em férias coletivas, né? Mas o que lutamos no estado de Santa Catarina a semana inteira, praticamente, foi em relação aos restaurantes, lanchonetes que estavam fechados nas margens da BR-101, principalmente, todas as rodovias catarinenses, e os motoristas alegando fome ao cruzar o estado, né, passando fome. Nós recebemos vários vídeos de motoristas reclamando disso, e graças a Deus nós conseguimos que o governador então abrisse no estado de Santa Catarina restaurantes, lanchonetes, borracharias. Nós temos a questão das lavações no oeste, que tem uma necessidade muito grande de lavar caminhões por conta do agronegócio, transporte de aves e suínos. E hoje mesmo eu estava em contato com um integrante do Comitê de Crise do estado de Santa Catarina, e ele então nos tranquilizou um pouco que as autopeças de caminhões pesados também estão conseguindo entregar delivery, de forma de delivery, pelo menos nesse primeiro momento, o que de nada adianta uma oficina mecânica de caminhão pesado estar aberta e não conseguir comprar peça para reposição.
Então, nós entendemos que o pior ainda está por vir, exatamente porque onde passa o maior volume de carga, que é São Paulo, né, onde recebe o maior volume de carga, vai estar fechado o comércio essa semana. Então, acredito que o nosso faturamento da carga fracionada esta semana deve cair mais de 50%, porque parte da indústria está em férias coletivas, a maior indústria de Joinville está em férias coletivas, que é a Tupi, né? E muitas outras aqui na região já estão entrando em férias coletivas. E o que mais pesa para nós como empresários é que grande parte dos nossos clientes já não pagaram os títulos que vencem toda sexta-feira, né? Nós temos um faturamento semanal mais 14, 21 dias, e a concentração de vencimentos é nas sextas-feiras. E sim, mais de 50% já não pagou os boletos, então vai ser uma corrente, a falta de recurso nas empresas, que será muito difícil administrarmos essa falta de caixa. Por outro lado, eu sou presidente da Transpocred, que é a cooperativa de crédito dos empresários do transporte sul do Brasil. Estamos também criando linhas de crédito sociais, prorrogando 4 parcelas das operações ativas e buscando capital de giro com carência por mais alguns meses para poder iniciar o pagamento, para poder tranquilizar um pouco o nosso segmento. Mas o que nós temos que fazer como empresários? Reivindicar junto aos bancos essa renegociação, né, porque a dificuldade vai ser geral. Eu acredito que será o pior momento do transporte rodoviário de cargas no Brasil, sem dúvida, né? Vai ser muito pior que a greve dos caminhoneiros, porque nós vamos estar muito mais tempo parados, né? E a grande dificuldade, como eu disse, é que nós estamos hoje sem poder atender o comércio de Santa Catarina, e esta semana começou um período de 14 dias sem atendermos o comércio de São Paulo. Então, com certeza, a crise vai se agravar. Nós temos que estar muito alinhados entre nós mesmos, nós temos que estar otimistas aí, passando esse otimismo para os nossos colaboradores. Estamos trabalhando com efetivo bastante reduzido, mas estamos trabalhando e precisamos trabalhar, na verdade. Sim. Então, me preocupa demais essa situação. Muito bem. Eu queria que o senhor comentasse, né, como o senhor já havia falado, Santa Catarina foi o primeiro estado a tomar medidas muito drásticas em relação ao fechamento, né, de todo o comércio, de todas as empresas, e isso, claro, tem um impacto muito grande na economia, primeiro pela importância desse estado, também pela importância, né, de toda essa região aí que vocês atendem. Aí eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, né? Qual que é a sua visão sobre essa medida tão drástica do governo do estado? Tem um problema, né? Tá me ouvindo agora? O senhor me ouve? Andou cortando a ligação aí. A pergunta foi para mim mesmo? Isso. O senhor me ouve agora? O senhor me ouve agora? Seu Ari, o senhor me ouve? Alô? O senhor me ouve? Alô? Alô, o senhor está me ouvindo? Agora estou ouvindo. A pergunta foi para mim. Isso. Eu vou fazer novamente a pergunta, tá? Santa Catarina foi o primeiro estado a tomar medidas bem drásticas em relação ao fechamento das empresas. E eu gostaria que o senhor comentasse a respeito disso, né? Porque é um estado de muita importância e isso, com certeza, o impacto vai ser mais rápido, talvez, do que em outros estados. Eu gostaria que o senhor comentasse essa decisão do governo do estado. Está cortando bastante a ligação, não sei se eu vou conseguir falar, né? Nos pegou de surpresa a decisão do governo, até porque, sim, o estado, digamos, diferente até, mas acredito que ele poderia ter aguardado um pouco mais, seguir economias de maiores estados como a de São Paulo, né? Então, esse descompasso de Santa Catarina para São Paulo de uma semana, com certeza ele vai trazer mais prejuízo para Santa Catarina, porque a hora que nós estivermos eventualmente iniciando o nosso trabalho aqui em Santa Catarina vai estar ainda restrito em São Paulo. Então, acreditamos que agora o governo, aos poucos, ele
vá liberando as atividades de acordo com as necessidades, como vem acontecendo, né, com os restaurantes e lanchonetes, borracharias, agora autopeças, talvez depois material de construção, mas de nada adianta nós termos um comércio aqui funcionando e já São Paulo, que é o maior estado, que onde concentra o maior volume, fechado. Então daqui a um pouco nós vamos ter o inverso, né? Nós vamos ter a mercadoria aqui no estado de São Paulo e São Paulo não está recebendo. Então esse descompasso realmente prejudicou muito, mas o governo começa a entender que ele poderá começar a liberar algumas atividades, principalmente aquelas que estão relacionadas à produção dos produtos de primeira necessidade, porque tivemos muitos problemas com a polícia militar, com as polícias de cada município, né? Ao trânsito dos nossos caminhões, que no primeiro momento o decreto dizia que era apenas para atender os produtos de primeira necessidade. E nós estamos realmente fazendo um trabalho desde o início com o governo, que os produtos de primeira necessidade, eles têm toda uma cadeia de insumos e embalagens e produtos químicos que necessários para essa industrialização. Então, fazer a restrição ao caminhão, ao transportador, realmente não era uma boa medida, e ele entendeu, e então, aos poucos, ele está liberando essas atividades complementares do transporte, e acredito que, sim, ele deverá, aos poucos, até em contato com o presidente da Federação do Comércio, do FCDL, os dois presidentes também estão pressionando o governo, mas ele está entendendo que precisa, aos poucos, começar a liberar. Mas esse descompasso, como eu disse antes, ele vai ser extremamente prejudicial a quem trabalha com a carga fracionada, principalmente, porque quando nós iniciarmos aqui o nosso transporte, São Paulo, que é o maior centro de distribuição, vai estar fechado. Então, ele poderia talvez ter aguardado um pouco mais e ter tomado essa decisão junto com estados de maior população como São Paulo. Muito bem. Seu Ari, até para a gente finalizar, né, para a gente voltar aqui com o Lauro e Valdívia, eu queria saber quais medidas o senhor tomou na tua empresa, né, para poder receber essa crise, né, poder realmente seguir aí até que isso se finalize. Nós realmente primeiro afastamos as pessoas de alto risco, que são as pessoas que acima de 60 anos, aquelas que passaram por alguns procedimentos cirúrgicos recentemente. Aí concedemos férias para alguns colaboradores e antecipamos para outros, né? Mantivemos um quadro bastante reduzido, tanto aqui como todas as nossas filiais, e todos os cuidados recomendados pela Organização Mundial da Saúde, e nós temos um refeitório aqui que o almoço é feito em 3 etapas, né, para não haver aglomerações. Então esse cuidado todo necessário para realmente garantirmos não só o abastecimento, como o fornecimento para as indústrias que produzem os produtos de primeira necessidade, a matéria-prima, os insumos e produtos químicos. Então, esses cuidados todos nós tomamos aqui com a empresa, e um trabalho muito forte como representante da FETRANSESC, do SESC-Senat, da Cooperativa de Crédito, de alinharmos realmente um movimento para ajudar o país nesse momento. Então, no final de semana, sábado, por exemplo, um mutirão entre FETRANSESC, a Transpocred e o SESC-Senat com o jovem aqui de Santa Catarina, de buscarem informações de quais restaurantes estariam já fornecendo marmitas, quais os restaurantes que podiam começar a fornecer marmitas. Aqui em Joinville nós fizemos uma ação de doação de marmitas também aos caminhoneiros. Então, essas ações, tanto dentro da empresa quanto nas 3 entidades em que eu presido hoje em Santa Catarina, nós estivemos esse fim de semana trabalhando com as lideranças dessas 3 entidades, né, para buscarmos realmente alternativas e atendermos cada vez melhor o nosso transportador. A Transpocred, como eu disse, com linhas sociais, tanto das operações ativas como de futuras operações. Então, esse é o trabalho que nós fizemos em Santa Catarina, e realmente o governo, graças a Deus, nos ouviu, e essa semana, então, estamos aí com oficinas mecânicas abertas, borracharias, autoelétricas e as próprias oficinas de
caminhões pesados já vendendo e entregando de forma delivery. Ótimo. Então, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui, né? A gente vai voltar falando com outros empresários também do setor, outras lideranças também do setor de transporte, né, em todo o Brasil. Muito obrigado, viu, pelo seu parecer. E se a gente precisar de mais alguma coisa, a gente volta a falar com o senhor. Boa sorte por aí, muita sabedoria, né, para poder conduzir todos os associados aí da FETRANSESC, né, dos sindicatos todos parceiros. Até mais, viu? Obrigado pelo convite, estou à disposição quando precisar de qualquer outra contribuição nossa aqui. Forte abraço a todos, um abraço, Valdívia, muito obrigado. Muito obrigado, até mais. Nós vamos voltar aqui com o Lauro, para ver se ele consegue falar com a gente mais um pouquinho. A gente vai chamar umas outras pessoas também, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito desse momento que a gente está vivendo. Olá, Lauro. Oi, Rodrigo. Voltamos. Voltou aqui. Lauro, você viu aí então, né, uma opinião aí, né, de uma pessoa super atuante e também um empresário do setor, né? E aí eu queria que você comentasse, né, o que você acha, né, dessa opinião aí do Ari em relação a tudo que está acontecendo, principalmente lá em Santa Catarina. O relato do Ari mostra bem a situação do setor, né? Quer dizer, até essa questão dos pagamentos, então não tinha escutado ainda, né? Que os clientes também estão adiando os pagamentos, já começaram a adiar os pagamentos, quer dizer, mais de 50%, quer dizer, isso é mais grave até do que a queda no volume de carga, porque você tem que continuar transportando e está recebendo, né, muito menos do que deveria, né? Então, para honrar todos esses compromissos aí, vai complicar ainda mais a situação do setor. Mas eu achei esse Ari, assim, relatou basicamente o que está acontecendo. Você vê que ele é um empresário bastante experiente, um dirigente atuante, quer dizer, ele também cuida lá do Sicredi, lá do Sul, quer dizer, então ele está bem enfronhado e sabe bem o que está acontecendo no setor. Nada mais é do que, e ele relatou nada mais do que a gente já imaginava, né? A não ser essa questão dos pagamentos aí, que eu ainda não tinha recebido essa informação, né? Mas por isso que é bom a gente escutar mais de uma pessoa que está no setor, né, atuando, para que traga essas informações para a gente, e é mais uma coisa aí a levar para os governantes de que as empresas transportadoras elas têm que continuar trabalhando, porque tem que continuar abastecendo as casas e as cidades, e por outro lado não estão recebendo, né? É uma situação ainda pior ainda do que a gente imaginava. Muito bem. Bom, eu queria que você comentasse também assim, o que você tem ouvido, né, dos empresários, você que viaja o Brasil inteiro, conversa com vários empresários, né, constantemente, até para poder sentir o que está acontecendo, não só nesse momento de crise, mas também, né, diariamente com as pesquisas que a NTC e também o acompanhamento que o Decop faz. O que eles estão falando para você? Qual é a principal preocupação nesse sentido? Na verdade, antes da crise do coronavírus, a expectativa do setor era até muito boa, né? De que o ano seria bom, né? É claro que a gente vem escutando essa expectativa de um ano bom desde 2017, 18, 19, quer dizer, a gente sempre espera que o ano vai ser bom. Ainda a gente não acertou num ano bom, né? A gente esperava que esse ano fosse acontecer isso, né? 2020 fosse realmente um ano bom, mas infelizmente já começamos o ano com esse vírus aí e já prejudicou o ano inteiro, né? Porque se você perder 10%, né, 15% do faturamento do ano, já compromete praticamente o ano inteiro. Então, com certeza, esse ano não vai ser bom, né? A gente vai ter que esperar que 2021 a gente consiga realmente acertar num ano bom, né? Mas a gente vê que a situação dos empresários está muito difícil, a situação está muito difícil, e como o senhor disse, tende a piorar aí nos próximos dias. Muito bem. Uau, eu queria que a gente recapitulasse, né? Muita gente está mandando aqui, principalmente pelo WhatsApp, que não pegou, né? Qual que foi o resultado dessa pesquisa. Eu gostaria que você falasse para nós novamente. Então, lembrando mais uma vez que é uma prévia de 2 dias da pesquisa, né? A nossa ideia é realmente a gente fechar os números toda segunda-feira.
né? Então, por conta da demanda lá, pela informação, a gente fechou e fez essa prévia aí de 2 dias. Apesar de ser uma prévia, o número de respostas que a gente teve é significativo, foram aí quase 600 respostas, né? Então, é um número bastante consistente, principalmente para um setor, né, que tem aí as 40, 50 mil empresas. Então, a gente tem hoje uma queda média para o setor de 26,14% no volume de carga, né? E separando a lotação da fracionada, a gente vê, então, que na fracionada a situação é um pouquinho pior, né? Onde o número atinge aí 29,81%, quase 30%. E na lotação, que a situação é um pouco melhor, está em 22,91%, ou seja, quase 23%. Então, em números gerais, são esses, né? Então, mas como eu disse, são 2 dias. Em 2 dias, a gente já viu uma evolução inicialmente de 19% para 26%, quer dizer, já aumentou de 19% para 26%, então a tendência é que nos próximos dias a gente tenha uma piora dos números, principalmente porque as férias coletivas estão começando agora, né? São Paulo, a quarentena começou agora, então a gente deve ter uma piora aí significativa aí nesses números nos próximos dias, aí nas próximas semanas. Muito bem. Você lida com custos, né? E aí você também falava a respeito, né, que fica até difícil para empresário de transporte, né, fazer demissões, fazer qualquer tipo de corte muito drástico, porque é uma situação que tende, né, como a gente tem visto em todo mundo, voltar ao normal. Claro que ela vai ter impactos, né, mas eu gostaria que você me falasse assim, quais medidas talvez seria importante ou que o empresário poderia fazer, né, ou que você já tem ouvido, né, que os empresários já estão fazendo para poder segurar essa crise. Não, se a gente pensar em relação a custo, os 2 principais custos para o setor de transporte é a mão de obra e o combustível, né? Esses são os 2 principais. Então, a princípio, teria que atuar sobre esses 2. Com relação à mão de obra, como o senhor Ari falou, é tentar antecipar férias, dar férias coletivas, né? E reduzir o máximo a esse custo com a mão de obra. Com combustível, eu falei, com relação ao combustível, o veículo tende a rodar menos, né? Mas, infelizmente, como eu disse também, nem sempre é proporcional, né? Por quê? Porque, como eu falei, às vezes o caminhão vai ter que ir de qualquer forma, sendo que antes ele ia com 10 toneladas e agora vai ter que ir com 6, com 4, com 5 toneladas. Mas ele vai ter que ir do mesmo jeito, gastando combustível, né? Então, assim, com relação a esses 2 principais custos, não tem muito o que fazer. O resto é tentar otimizar e reduzir, né, otimizar o número de funcionários reduzido, né, e otimizar os veículos. Né, tentar juntar a carga de um com o outro, quer dizer, otimizar para que os veículos rodem menos e você possa gastar menos. Mas o que me preocupa realmente foi o que o senhor Ari falou, é essa falta de pagamento, né, falta de recebimento das transportadoras por parte dos clientes. Isso aí agrava mais a situação, porque ela vai ter que pagar o salário, mesmo que com essas opções aí de redução de salário, redução de jornada de salário, mas vai ter que pagar. O combustível também vai ter que pagar, infelizmente tem que pagar, né? Até agora não sei se as distribuidoras de combustíveis estão dando algum benefício, algum prazo maior para pagamento. Ainda não surgiu isso, né? Mas seria importante que se também tivesse, né, essa providência por parte dela, né, de prorrogar, porque, no princípio, combustível se paga à vista, no máximo com 7 dias. Então, se a gente tiver um prazo maior, isso ajudaria aí o transportador. Nessa situação bastante difícil de não receber e ter que rodar com boa parte da frota. Muito bem. Lauro, eu vou pedir para você continuar aí com a gente. A gente vai chamar agora o presidente do CETSESP, Taiguara Elô, que também está acompanhando a nossa transmissão, vai falar um pouquinho do que está acontecendo em São Paulo, né? E aí a gente volta com você para a gente poder depois falar um pouquinho mais, tá bom? Tá bom. Fico no aguardo aqui. Presidente Taiguara, tudo bem? Ô, Rodrigo, tudo jóia? Bom dia, como é que estão as coisas? Apesar de toda a crise, a gente tem que tentar manter a cabeça no lugar, pensar de forma racional para poder tomar as melhores decisões possíveis. Eu só posso fazer uma coisa: ficar em quarentena, seguir as recomendações de saúde,
trabalhar aqui de casa, mas também acompanhando tudo que está acontecendo. Mas eu quero saber do senhor, tem acompanhado, né, pela comunicação do CETSESP, as suas atividades, está muito próximo do governo do estado, né, aqui de São Paulo. Eu gostaria, né, até o nosso colega, né, presidente Arida, né, da FETRANSESP, comentou um pouquinho das ações, né, tomadas pelo governo do estado lá. Eu gostaria que o senhor comentasse o que o governo do estado tem feito aqui, qual é o impacto de tudo isso em São Paulo. Olha, a situação é uma situação muito complicada. Ela vai trazer impactos negativos do ponto de vista da saúde, já está trazendo, isso é notório, mas vai trazer também muito impacto do ponto de vista empresarial e também do trabalho. Eu tenho participado de alguns comitês junto ao governo do estado de São Paulo. O primeiro é para garantir o abastecimento dos produtos essenciais, notadamente alimentos, medicamentos, insumos hospitalares, produtos de limpeza e higiene. Então, a gente está fazendo de tudo para manter o abastecimento desses produtos. A boa notícia é que o Brasil ele é autossuficiente praticamente em toda a cadeia alimentícia. São poucos os componentes de alimentos que a gente depende de importação. Um deles é o trigo, mas eu também tenho relacionamento com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Trigo, e ele me garantiu que a demanda de importação de trigo também já está normalizada. Os representantes da cadeia de medicamentos, produtores de medicamentos, garantiram também ter estoque até o final do ano, ou então estoque de matéria-prima para produzir medicamentos até o final do ano. Os produtos de limpeza e também os estabelecimentos do varejo, como as redes supermercadas, estão prontas com as suas estruturas para poder também abastecer essas estruturas e atender a população em geral. Então, do ponto de vista dos produtos essenciais, a gente está preparado para encarar a crise. Tenho participado também de outros comitês dentro do governo do estado de São Paulo, como, por exemplo, o comitê dos 130 empresários, para poder ajudar no financiamento da ampliação do atendimento à saúde, em especial a aplicação dos exames rápidos, a fabricação, o manufaturamento também dos equipamentos de respiração, a criação e instalação de hospitais emergenciais. Estão feitas algumas iniciativas, existem as maiores e a mais notória, por exemplo, lá no estádio do Pacaembu, está sendo construída lá uma estrutura provisória para poder atender esse período de crise, mas outras iniciativas também menores, com equipamentos menores para atender em locais mais distantes, em locais mais remotos, para chegar com mais velocidade também estão sendo feitas. Esse grupo nós conseguimos juntar uma verba de 96 milhões de reais para poder fazer esses prontos atendimentos agora num primeiro momento. Tenho participado também do Comitê de Coordenação Logística do Estado de São Paulo. Montei toda a parte pertinente ao transporte rodoviário de cargas, mas lá a gente tem a participação dos operadores de portos, dos operadores de ferrovias, nós, operadores de transporte rodoviário de cargas, e também dos representantes, o meu amigo Carlos Meireles, da ABOL, que é a Associação Brasileira dos Operadores Logísticos. Estamos fazendo tudo o que é possível para manter o transporte rodoviário de cargas em pé, para manter as operações acontecendo, para diminuir a quantidade de fake news, de tumultos, de especulações, ou às vezes uma iniciativa pessoal de algum agente, de alguma pessoa, tentando coibir essa atuação do setor. Estamos fazendo de tudo também para manter os estabelecimentos nas rodovias abertas, para poder atender os nossos motoristas, com locais de parada, com locais para eles poderem se higienizar, com locais para eles poderem comprar alimentação. Não dá para comer no estabelecimento, mas a determinação é, então, faça a alimentação para que eles possam pegar a alimentação, levar e comer no próprio caminhão. E a gente sabe que tem tumulto, a gente sabe que no momento desse a comunicação às vezes é difícil, mas ela é primordial. Então, a gente tem colocado todas as nossas linhas de comunicação do CETSESP e da Federação do Estado de São Paulo para que os transportadores nos liguem, nos mandem WhatsApp, nos mandem as informações dos problemas que nos tragam os fatos reais para que a gente possa atuar. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo está sentada do lado do gabinete de crise do secretário de Transportes. Então, qualquer problema relacionado à segurança pública, qualquer problema nesse sentido, a gente conversa direto com o General Campos, que também está fazendo uma atuação muito rápida e precisa.
Muito bem. Você, né, com certeza está sendo muito demandado, né, tanto por esses órgãos competentes, porque entendem a importância, né, de manter o transporte de cargas funcionando, né, em pleno vapor para poder abastecer, principalmente a sociedade. Mas eu gostaria que o senhor comentasse comigo o que os empresários, né, de São Paulo estão mais te demandando. Qual é a preocupação deles nesse momento? De se manterem vivos. Essa é uma preocupação agora também minha. A gente precisa tomar muito cuidado para não passar do ponto. O Brasil é diferente da Europa, o Brasil é diferente dos Estados Unidos, dos países de primeiro mundo. O nosso PIB per capita é diferente, o nosso IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é diferente. Uma paralisação comercial e de produção nessa magnitude, ela vai trazer problemas sociais muito sérios e vai trazer também problemas empresariais muito complicados. O transporte rodoviário de cargas é um negócio de capital muito intensivo, tudo é muito caro, caminhão é caro, insumos para o caminhão é caro, combustível é caro, tecnologia é muito caro, terminais de carga são muito caros e mão de obra no Brasil, infelizmente, o custo é muito alto. Não é que ela é cara, o custo é alto por causa da carga tributária trabalhista que tem por trás dela. Então, é um negócio de capital muito intensivo que compra insumos de uma rede muito fechada. São meia dúzia de fornecedores de montadoras de caminhão, são poucos fornecedores de autopeça, 2 fornecedores de combustível, 2 fornecedores principais de tecnologia. A indústria da construção civil, os seus insumos também são todos muito fechados. Então, ela compra de uma cadeia de fornecimento muito fechada, que consegue, de certa forma, controlar um pouco o seu preço. E ela vende o frete para um mercado extremamente pulverizado, com pouca regulamentação e, por causa dessa pulverização, de muito difícil fiscalização. Essa é uma realidade que está aí, isso é uma verdade. Isso traz um esmagamento do valor do frete, o que traz uma redução muito expressiva na margem dessas operações. O que o transportador, o que o operador precisa fazer para conseguir remunerar os seus ativos? Buscar escala e eficiência. Agora, com a escala do jeito que está, com o volume de carga disponível no mercado, a escala vai lá para baixo, a gente perde essa eficiência. Ou seja, o transportador está passando um problema econômico muito sério. As autoridades públicas estão olhando para isso, mas estão olhando para uma dezena de outros problemas também. A gente está muito preocupado com a saúde financeira, com o fluxo de caixa das empresas. Estamos trabalhando junto ao governo do Estado de São Paulo o máximo possível para ver o que a gente consegue de apoio nessa questão, com carga tributária, com outras questões, com linhas de financiamentos e outras questões que possam ajudar de imediato o fluxo de caixa das empresas, porque a gente não pode deixar os empresários do setor na mão, porque esse é o momento. O Brasil nunca precisou tanto do transporte rodoviário de cargas como agora. A gente precisa que o Brasil e o Estado de São Paulo também nos dê esse apoio. Muito bem. Gostaria que o senhor também comentou a respeito, principalmente da fake news. Você que é uma pessoa que entende a comunicação como uma coisa muito importante, né, para a sociedade, para que as pessoas realmente fiquem tranquilas, né, principalmente a sociedade. Queria que o senhor fizesse, reforçasse isso, né, para as pessoas, né, que estão nos assistindo sempre buscarem informações coerentes. Comunicação é tudo na vida. As nossas entidades estão de parabéns, a NTC está de parabéns, a Federação do Estado de São Paulo e a nossa equipe em especial lá do CETCESP também. Nós estamos com muitos trabalhando à distância, mas todo mundo trabalhando 100%, um pouquinho mais, na verdade, agora do que 100%. A gente está com uma carga de trabalho gigantesca, primeiro para poder conseguir centralizar todas essas informações e informar o transportador. Sai decretos de vários municípios, sai decretos de vários estados, sai decreto federal. A gente está tentando consolidar essas informações e, em tempo real, através da nossa ferramenta corporativa de WhatsApp, informar as empresas da melhor forma possível e da forma mais rápida possível também. É importante demais que as empresas de transportes busquem essas informações nas entidades de classe, nos seus sindicatos, nas suas federações e junto com a NTC Logística, que é a nossa associação nacional, que a gente está trabalhando lado a lado com as lideranças do governo, com as lideranças políticas, para poder buscar melhores condições e melhor informá-los. Portanto, buscar informações precisas é importante, mas é importante também nos trazer informações muito precisas. Nós tivemos, por exemplo, depoimento de transportadores no município de São Paulo, de que a Polícia Militar os abordou solicitando fechar o estabelecimento. Isso não pode.
Senão pode acontecer. O que eu tenho solicitado? Anota o nome do policial, não entra em atrito com o policial, pelo amor de Deus. A polícia está fazendo o trabalho dela e eles são fundamentais nesse momento. Mas anota o nome, nos passe o horário, o nome do policial e a região que você está, para que a gente porque eu possa falar com o General Campos imediatamente. Ontem, na conferência do grupo de coordenação com o secretário de Transportes, o João Otaviano, eu solicitei que a Secretaria de Transportes faça um ofício central das determinações sobre o transporte rodoviário de cargas, para que a gente possa comunicar todas as empresas e a imprensa, e pedir também que ele faça uma solicitação ao General Campos, para que o General Campos faça uma comunicação interna para todas as polícias em relação ao funcionamento do transporte rodoviário de cargas. Então, pessoal, traz informação verdadeira, traz informação com dados e também com todas as evidências para que a gente possa fazer uma atuação e busquem comunicação nas nossas entidades. Muito bem. Presidente, uma última coisa para eu já poder te liberar para você continuar suas atividades, né? Que eu sei que a agenda está lotada. Mas, assim, será que a gente consegue, no meio de tudo isso que tem nos preocupado, né? Preocupado o empresário, preocupado o setor, com alguma mensagem positiva? O que de positivo a gente poderia, né, passar aí para esses nossos empresários aí associados ao CETSESP, à FETRANSESP, à FETSESP, né? Todo esse nosso setor tão grande. De positivo é que os empresários do transporte rodoviário de cargas do Brasil estão dando um show. Estão mostrando realmente que são pessoas patriotas, que são pessoas que se importam com a sociedade, estão fazendo o máximo possível para manter as suas operações, estão incentivando os seus colaboradores. Eu tenho observado os empresários, nenhum deles quer demissão, pelo contrário, quer manter o seu pessoal. A gente não quer demitir os nossos colaboradores. Os nossos colaboradores são peças fundamentais do nosso negócio. Por melhor que sejam os nossos caminhões, por mais avançada que seja a nossa tecnologia, por mais nova que seja a nossa infraestrutura, no final do dia a gente sempre depende das nossas pessoas. É óbvio que grandes ensinamentos vão sair de tudo isso, como, por exemplo, cuidar da higiene com mais cuidado, dentro da empresa, fora da empresa, enfim, em todos os lugares que nós estivemos. Mas logo, logo tudo isso passa. O povo brasileiro vai poder voltar a ser o povo brasileiro. Eu tenho orientado os nossos profissionais a não cumprimentarem, a não beijarem, não abraçarem, mas quando tudo isso passar, eu faço questão absoluta de mandar um abraço geral para o transporte rodoviário de cargas no Brasil como um todo. Muito bem. Presidente, muito obrigado pela sua participação, né? E aí, sucesso, né? Boa sorte, também sabedoria aí para poder conduzir nesse momento tão importante para o país e principalmente para São Paulo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, NTC. Parabéns pelo trabalho. Contem conosco. Estamos à disposição porque for preciso. Tchau e um bom trabalho a todos. Um abraço digital. Até mais. Um abraço digital. Tchau, tchau. Nós vamos finalizar e vamos chamar aqui mais uma vez o Lauro Valdívia para poder falar com a gente mais um pouquinho. Ver se o Lauro vai entrar. Lauro. Oi, Rodrigo. Muito bem, ouviu aí, né, o presidente do CETSESP, Taiguara Elon. Realmente temos muitas coisas acontecendo, né? Realmente tem preocupado o nosso setor, mas o importante é manter a cabeça, né, no lugar e também prestar atenção às informações corretas, né? Gostaria então que você fizesse as suas considerações finais, né? Principalmente lembrando mais uma vez o resultado parcial dessa pesquisa, mais uma vez reforçando ao nosso público que está assistindo que nós temos ainda vários dias dessa pesquisa, né? Que a gente vai voltar aqui com mais informações, voltar aqui com os presidentes das entidades para eles comentarem de fato essa pesquisa e de que forma está sendo impactado o setor, as regiões deles, mas também é importante frisar que precisa responder, né, Laura, essa pesquisa, porque senão a gente não vai conseguir ter as informações para poder até usá-las, né, e de diferentes formas. A gente viu o presidente Taiguara falando, e você vê que os dirigentes estão negociando, estão conversando com os governos e eles precisam de números, né? E quem nos fornece os números são os empresários. Então, é importante que se responda a pesquisa aí ao longo desse tempo para a gente ter esse histórico, ter esse monitoramento e para mostrar para o governo quanto que o setor
sofreu ou não, né? Por enquanto a gente está vendo que ele está sofrendo bastante, né? Então a gente tem hoje, como eu falei, segundo dia da pesquisa, são só 2 dias de pesquisas, queda 26,14% de forma geral, na fracionada 29,81% e na lotação 22,91%. Mas é importante que o empresário entenda que o número vai piorar, mas depois ele vai melhorar, né? O que a gente espera é que essa piora seja no período mais curto possível, mas não dá para dizer que vai melhorar nos próximos dias. Mas é que a gente espera que nas próximas semanas ou na seguinte a coisa já comece a melhorar, né? A gente não imagina que isso aí vai durar muito mais do que isso, porque senão realmente a situação vai ficar grave, né? Então a gente vai arrumar de um lado, mas vai estragar muito o outro lado. Depois, para consertar, vai ser complicado. Então, o que eu espero é que o governo entenda isso, né? E que a gente consiga aí sair dessa situação o mais breve possível. Muito bem. Lau, eu agradeço demais a sua participação, todo o seu empenho, né, nessa pesquisa e também o acompanhamento, né, através do DECOP, NTC, né, a nossa presidência, todos muito conectados e preocupados realmente com essa situação, mas o principal também é levar informação, né, para quem né, sempre nos procura e precisa disso. Muito obrigado e a gente volta a falar com você na próxima divulgação dessa pesquisa, tá bom? E até mais, um abraço também para você, digital. Para você também, Rodrigo. Até a segunda-feira que vem, o nosso próximo índice aí com mais consistência, né? Abraço. Um abraço, até mais. Até mais. Pessoal, você que continuou aí com a gente todo esse tempo, muito obrigado. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, né, e também reforçando, né, o que foi falado, mandar para nós informações do que está acontecendo na sua região, a gente vai fazer o possível, né, para tentar ajudar junto aí com a tua base, tá bom? Muito obrigado, um abraço para vocês, digital também, e aí a gente está junto, tá bom? Para enfrentar essa crise aí que a gente tem certeza que logo vai passar se a gente tomar as medidas necessárias, tá bom? Um abraço, até mais.